Igreja com a paz do Senhor, amém? Essa noite, irmãos, eu quero trazer uma palavra, um pequeno estudo, é só uma introdução, tá, irmãos? O estudo, isso é uma introdução. O estudo mesmo completo, se você se interessar, a gente marca um dia, porque ele leva, a última vez que eu dei o estudo, das últimas vezes, né, cada vez vai aumentando. Leva 1h10, 1h40, mais ou menos. Então, só vai ser uma introdução, só para ficar com gosto de quero mais, tá? Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2. O tema desse estudo é doutrinas, costumes e práticas. Hoje nós vamos meditar nessa mensagem em Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Tito, capítulo 2, versículo 1 ao 10, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados, em tudo te dá, por exemplo, de boa obra, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores, em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. Aleluia. Poder sentar, amados. Essa mensagem, irmão, eu costumo observar as pregações, não sei se você prestou atenção, eu não fecho a Bíblia em momento nenhum de pregação, porque ali eu estou meditando e ali vendo realmente se aquela palavra ela está consciente com o que a pessoa está falando, não duvidando, mas devemos, irmãos, ser vigilantes. Eu estava vendo um pregador só para você ter uma ideia de quanta coisa as pessoas ministram. Eu até contei, eu acho que eu contei para alguns irmãos já. Eu estava vendo uma pregação, um pastor conhecido, e ele ministrando, uma ministração, estava assistindo, acho que era pela YouTube, mas no celular. E nesse dia eu tive vontade de assistir a pregação, porque eu vou assistir uma pregação. E aí ele foi assistir uma pregação e ele pregando, falando do período de fome que teve, no período de Abraão. E ele disse: irmãos, Abraão desceu ao Egito no período de fome para comprar mantimento. Aquele período que alguém falou que Sara era irmã dele, ele não mentiu, ele falou a verdade. Sara era irmã dele, filha, né, do pai dele, se não me engano. E aí ele disse que Abraão desceu ao Egito para comprar mantimento. E sabe quem era o governador? José. Aí eu fiquei pensando nisso, misericórdia de Jesus. Eu vi mesmo isso. E ele ainda continuou. E José, quando chegou lá, né, José atendeu Abraão. Como pode isso? Ele voltou no tempo, ele foi no futuro. Não entendi. Eu digo, está repreendido. E outras coisas, não, a gente vê pessoas pregando, né? Essa pregação ela vai ser uma pregação temática, tá, irmão? Vai ser um sermão temático. Eu vou abordar o tema de doutrinas, costumes e práticas. Doutrina é o ensino bíblico
bíblico das Sagradas Escrituras, como regra de fé, prática de vida para a igreja através dos seus membros. Doutrina, irmão, não é o que muitas pessoas dizem. Fulano veio de outro ministério e está trazendo uma doutrina para cá. A doutrina, ela vem da Bíblia, está escrito na palavra de Deus para que nós venhamos fazer. Isso é doutrina. Costume é outra coisa. Não confunda a doutrina com o costume, tá? E aqui nós vamos entender melhor. O crente como ornamento de doutrina. As doutrinas bíblicas são santas, divinas, universais, imutáveis. Os costumes em si são sociais, humanos, regionais e temporais. O costume é de tempo em tempo. Antigamente, na Assembleia de Deus, antigamente eles tinham o costume de usar aquele chapelão. E eu vi um caso, um pastor relatando, ele já é bem velhinho, e ele conta como era rígida, os costumes, porque a doutrina, como diz, a doutrina é o que está na palavra de Deus. E ele conta que uma irmã foi disciplinada porque ela estava usando um sutiã. E naquele tempo, antigamente, isso era novidade, E para a igreja era pecado, era considerado um pecado. Então são tantas coisas, irmãos, que as pessoas confundem. Não, mas está na palavra, não está na palavra de Deus. Pode procurar, às vezes, você não vai encontrar essas coisas. Tem ministério que a mulher não pode raspar o sovaco, imagina. Nem usar perfume, tá? Eu creio que não tem ninguém dessa não, né? Não tem. Está repreendido. Irmão, isso é um costume. Doutrina, irmão, ela tem que estar na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. Costume é uma forma de expressão de porte, postura e comportamento social da pessoa ou congregação, confirmando ou comprometendo a doutrina bíblica, a moral ética cristã. Como existe bons costumes e maus costumes que a Bíblia fala, está em 1 Coríntios 15:33, A igreja que tem um grande número de bons costumes, às vezes maus costumes, não dizendo que costumes não sejam uma coisa boa, mas a Bíblia diz que nós devemos ser ornamento de doutrina para o Senhor, agradar o Senhor. Imagine uma mulher chegar com uma roupa sensual, subir no culto e pregar. Isso com certeza a igreja não vai aceitar. Mas é uma doutrina não. Mas é um costume nosso aqui fazer conforme a vontade do Senhor e não deixar ser profanadas as coisas de Deus. Não julgar o mundo. O mundo mas o mundo ele faz isso. Irmão, você é um cidadão do céu. Você está sendo preparado para morar no céu. Então você tem que ser a diferença. A Bíblia mesmo diz que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas poucas das doutrinas bíblicas, isto é, muito perigoso para seus membros, os quais, em virtude disso, naufragam na fé com facilidade nas igrejas do Senhor. Os costumes devem ser diferentes do mundo, porque a igreja de Cristo deve ser um povo diferente em tudo do mundo. Não trazer o costume do mundo para dentro da igreja. Você já viu, irmão, que muitas igrejas já estão ficando a imagem do mundo? Engraçado, irmão, somos nós que devemos influenciar o mundo. É a nossa vida em Cristo Jesus que deve influenciar o mundo, e não o mundo nos influenciar a fazer as práticas deles. Eu vejo, irmão, pelo tempo que eu me converti em 98, eu já vi, irmão, muitas igrejas fecharem, porque deixaram o mundo entrar dentro das igrejas. E aí começou a quebrar todas as regras, começou a desonrar as coisas de Deus, e a igreja foi esvaziando. Sabe por quê? Porque quando o crente começa a ler a palavra de Deus, ele começa a ter entendimento, o Espírito Santo começa a agir, e é de dentro para fora que ele começa a agir. Você não pode exigir que uma pessoa se converteu hoje e amanhã ele mude as suas práticas, porque quem convence o seu pecado é o Espírito Santo. Isso é uma prática dos homens. Você se converteu, agora tem que fazer isso. Não. Deixe o Espírito Santo agir nessa vida.
Ensine apenas o caminho. Mostra a ele onde a palavra de Deus diz assim, assim, mas não exija, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Glória a Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 7:8, diz porque povo santo és ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo especial de todo o povo que há na face da terra. É por isso que a igreja não pode ser a imagem do mundo. Nós somos um povo especial, escolhido por Deus para ser diferente. Antigamente não precisava que estar todo bem vestido para ser reconhecido pelas suas práticas. Mas hoje não é diferente. Hoje você vê, você não sabe quem é quem. E a palavra do Senhor diz: e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E é isso que nós estamos vendo. Quem verdadeiramente serve ao Senhor e o que não serve. Quem serve ao Senhor não anda na roda dos escarnecedores. Quem serve ao Senhor não anda com mentira. Quem serve ao Senhor não anda com falsidade. Quem serve ao Senhor não anda falando palavrão, porque você já é liberto. Você já é transformado. Mas essa transformação chegando na tua vida, comece a orar desde já: Senhor, muda minha vida, Senhor. Muda minha vida. Eu me lembro, irmão, que eu era uma pessoa totalmente desfocada, falava palavrão, duas palavras não era um palavrão. E quando eu me converti no sábado. Assim que eu me converti, os irmãos lá, os jovens conversando, era um curso de jovens, os jovens lá conversando, porque aqueles jovens naquele tempo eram jovens que gostavam de buscar a presença do Senhor, eram jovens que gostavam de estar em oração. Se não tivesse uma oração, não interessava para eles. Se não tivesse a presença de Deus ali, não interessava. E aí, irmão, me convidaram, vamos para uma vigília. Eu disse: não, tinha acabado de levantar. Daqui a pouco a gente vai para uma vigília, vamos com a gente. O que é uma vigília? Tu vai saber o que é. É a noite toda que moro num campo. Passei a noite toda orando, fui cheio do Espírito Santo pela primeira noite e gostei. E quando foi no domingo, que a gente foi no sábado, chegou 6 horas, 7 horas da escola dominical. Tomamos banho e voltamos para a igreja. E fomos para a escola dominical. Isso, irmão, é quando o Espírito Santo começa a transformar. E naquela semana, o Espírito Santo me ensinou algo muito valioso. Disse: se tu quer ser a diferença, deixa eu te usar. E eu disse: então me usa como o Senhor quer. E em uma semana já não falava mais palavrão, até hoje, para a glória do Senhor. E eu disse, conversando com um irmão, eu disse: como é que eu faço para parar de falar palavrão? Ele disse: quando vem a vontade de falar palavrão, de misericórdia. Aleluia! Eu disse: mas eu lembro para falar, ele disse: de misericórdia também. Isso aqui foi difícil. Porque quando você dá uma topada, vem a raiva, né? Eu disse: não, diga misericórdia. E adotei, irmão. Às vezes até alguém fala: irmão, eu estou assim, misericórdia. Mas já é o costume. É que tem gente que tem costume de glorificar. Vamos ver o plano para a glória a Deus. Não, é porque é o costume do irmão glorificar. Né? Ele está alegre porque aconteceu. Então, irmãos, o Espírito Santo ele transforma de dentro para fora. E diz mais ainda. A expressão povo santo significa um povo separado para posse e uso exclusivo de Deus, um povo que pertence a Deus, um povo que vive de modo diferente do mundo. Isso inclui os costumes deste povo. Está lá em Tito 2,14. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Os costumes também, irmão. Se nós somos um povo de Deus, um povo especial, um povo escolhido por Deus, até os nossos costumes têm que ser para agradar ao Senhor. Até os nossos costumes têm que ser, irmão, para honrar o nosso Deus. Ah, não, mas eu não consigo me livrar da mentira. Peça a Deus, Ele vai te livrar disso, Senhor. Ele vai despedir, pedir e dar, se usar. O que busca, encontra. E o que pede, recebe. Ele é fiel, irmão, para cumprir
o que Ele prometeu. É nós, irmão, que não sabemos pedir. Às vezes só queremos pedir casa, carro, mansão, e esquecemos que precisamos primeiro ser transformados. Porque a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é verdade, irmão. Comece a buscar a presença de Deus, comece a pedir a transformação de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer. Portanto, a palavra de Deus escrita deve se transformar na palavra de Deus, viva dentro e fora de nós, pelo Espírito Santo, inclusive em nosso testemunho, que inclui os costumes. Não sei se já aconteceu com você, eu já contei aqui algumas vezes, inúmeras vezes, pessoas que me conheceram lá no mundo, que viram as minhas práticas, que viram o que eu fazia, que hoje, quando me veem, dizem assim: realmente é uma nova pessoa, nem parece aquela mesma pessoa. Porque a mudança tem que vir lá de dentro. Os nossos costumes para Deus têm que ser diferentes. Se nós somos um povo, irmão, santo, se nós somos um povo escolhido, especial de Deus, nossos costumes, as nossas práticas têm que ser diferentes. Não sei se é igual ao mundo. É porque eu vi fulano de tal, olha que era pastor, estava fazendo isso. Não faça o mesmo, mas faça aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração. Faça aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Seja a diferença, seja no colégio, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa. Não precisa que você está dentro da igreja para ser a diferença. É lá fora que você tem que mostrar que você realmente é crente. É lá fora que você tem que mostrar que realmente o Espírito Santo fez a mudança na tua vida. Glória a Deus. Nas igrejas do Senhor, costumes deverão ser diferentes, porque a igreja do Senhor é um pouco diferente em tudo do mundo. Ora, se ela é um pouco diferente, se a igreja é um pouco diferente para Deus, tendo os mesmos costumes e práticas do mundo, de onde ela saiu? Se a igreja não tem as mesmas práticas do mundo, de onde essa igreja está vindo? É de Deus? Não é de Deus. Para ela ser uma igreja, uma verdadeira, ela tem que ter os costumes vindas do Senhor. As práticas, irmãos, que venham agradar a Deus. É mostrar através do testemunho do amor. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles pregavam a palavra de Deus com amor. A palavra do Senhor disse que foi pregada na última quarta-feira sobre a igreja de Atos. É engraçado, irmão. Nós pregamos muitas das vezes, nós falamos da igreja de Atos, nós falamos de Jesus, mas muitas das vezes nós não damos lugar a Jesus. Mas muitas das vezes nós não damos ouvido a Jesus. A igreja de Atos, a igreja primitiva, foi o início ali. E nós devemos copiar esse mesmo modelo. Amar uns aos outros, a palavra do Senhor diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É se preocupar, irmão, quando o irmão falta no culto. É se preocupar com o irmão que está enfermo. É se preocupar, irmão, com aquele irmão que muitas das vezes não aparece no culto, saber o porquê ele não apareceu. Eu estava conversando com um jovem, eu perguntei dele, disse: irmão, você não está mais se congregando? Será que não há muita luta, muita provação? Assim, não. Luta sem Jesus, a batalha é perdida. Com Jesus é garantida a vitória. E aí ele começou a falar assim: o que eu faço? Ele disse: te congrega. A palavra do Senhor diz: não deixar de congregar, como é costume de muitos. Muitos irmãos deixam de estar na casa do Senhor porque a luta é grande e engraçado. Vai procurar batalhar sem um general de guerra, como é que você vai vencer a batalha? Se é Ele que vai nos dar a vitória. Na verdade, Ele é o motivo das nossas vitórias. Era a igreja que deveria influenciar nos padrões da vida, costumes do mundo, porque é o sal da terra e a luz do mundo. Mas o que vem ocorrendo exatamente ao contrário. O povo santo deve ter costumes bons e santos, diferentes do mundo
no sentido espiritual, moral e social. Há ocasiões, em situações na vida do crente, em que a melhor maneira, às vezes e a única, de falar de Cristo é através da vida, do caráter, dos atos, do corte, e ao invés de falar, cantar, orar. A melhor pregação que você vai ter na tua vida é o teu testemunho. A melhor pregação na tua vida para as pessoas lá fora é o teu testemunho. Porque não adianta você subir no púlpito, não adianta você pegar o microfone e falar de Deus e a tua vida ser o contrário daquilo que você prega. Então, o melhor testemunho, muitas das vezes, a melhor pregação é o nosso testemunho. E as pessoas têm que ver isso, irmão. Ver Jesus em nossas vidas. Chamam de doutrina. Em muitas igrejas nossas tem havido distorções, exageros, extravagâncias, principalmente na área dos costumes, por não ter devido embasamento bíblico ou ministerial. E ministerial criou por si mesmo um sistema de costumes, chamando de doutrina, quando na realidade, pelo modo como esses obreiros os aplicam, é uma transformação de costume em lei. Sabe? As pessoas querem colocar as suas leis, as suas vontades, as suas práticas e dizer que é uma doutrina. E é o que nós estamos vendo isso muitas das vezes. Ganhar almas para Jesus é uma coisa, fazer discípulos de Jesus é outra coisa. O que temos muito na igreja é menor abandonado espiritualmente. O crente que não experimenta o discipulado cristão não cresce espiritualmente, mantém-se como uma criança. Sabe aquele crente birrento? Pastor, não dá uma oportunidade, já está 20 pico ali. Hoje não tive oportunidade hoje. Por que será? Porque não teve ensinamento. Porque não passou, irmão, por uma consolidação. Não teve ninguém para ensinar esse crente, irmão, o caminho é esse. Sabe qual é o costume de muitos crentes, irmão? Pega um versículo da Bíblia, lê, já li a Bíblia hoje. Isso não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia é você pegar um trecho inteiro da palavra de Deus e meditar. E dizer, ó Espírito Santo, me ensina. Porque a Bíblia, irmão, é o único livro que o autor está ali do teu lado, que você está lendo e ele está te ensinando. O motivo, irmão, de ter muito crente abandonado, menor abandonado, espiritualmente é isso, irmão. Não tem o ensinamento necessário para aprender. E aí, vive a vida, vai passando o tempo, e aí vai aprendendo da pior maneira. Se você pegar uma criança e começar a ensinar ela vai aprender aquilo que você ensinou desde o início. Mas se você deixar aquela criança aprender sozinha, ela vai aprender as coisas erradas. Vai ter pessoas ensinar coisas erradas. O motivo, irmão, de as igrejas muitas das vezes esvaziarem é porque as pessoas, irmão, não têm um ensinamento, não têm um aprendizado. Aprendem lá fora. Muitas das vezes é o que eu chamo de crente gosta de fita. Antigamente, que já não tem mais fita cassete, hoje já é, não sei nem como eu vou chamar mais. Antigamente nós chamávamos de crente gosta de fita. A pessoa assiste um vídeo, aí uma pregação. É por isso que eu falo até com a minha esposa, tem ela no testemunho. Quando eu vou ministrar, eu não escuto pregação, para não ser influenciado, porque eu quero que o Espírito Santo ele me use e não ser influenciado pelas palavras, atitudes do pregador. E tem muito crente como assim, não vai ali na palavra de Deus e muitas das vezes pega uma mensagem já feita. Teve um irmão uma vez pegou uma mensagem feita e ele falou algo que estava ali, assim, depois que ele terminou, chamei ele para conversar. Disse, irmão, você falou algo aí que não está condizendo com a palavra não. Aí ele foi lá no papel e disse, onde? Isso aqui, ó. Nem vi quando eu copiei na internet. Ele mesmo se entregou. E tem muitos assim. Ganhar almas para Jesus é uma coisa, fazer discípulo é outra. Você pode ganhar almas, pregar, e ganhar almas
você ensinar a palavra, é você caminhar junto com aquele discípulo ali, para que ele venha aprender as boas práticas e os bons costumes. E ser um ornamento de doutrina na casa do Senhor. Daí a minha esposa, quando o irmão dela pediu para mim ser o discipulado dela, eu falei, não, mas só tinha eu de jovem e ele lá na Palestina. Eles têm certeza, porque ela não vai te ouvir, não. Ele falando para mim, por que tu é irmão dela assim? Mas ela não vai comigo, ela me conhece. Mas tu tem um bom testemunho, ela vai te ouvir. Eu disse, mas é errado um homem ensinar uma mulher, disse, mas não tem outro, está vendo outro para quê? Foi o meu dirigente e disse, olha, irmão, já se viu assim, o que eu posso fazer? Ele disse, deixa Deus te usar. Até hoje, irmão, eu ensino, até hoje a gente conversa sobre a palavra. Eu falo para ela, eu sou Deus discipulador até Jesus voltar, ou até Deus me separar e levar um dos dois. Isso é ensinar, irmão, a palavra de Deus. A criança, ela não trabalha, ela dá trabalho. E é o que acontece. Quando a pessoa não é bem ensinada, ela vai dar muito trabalho na igreja, para o pastor, o líder. Você já pegou, irmão, um crente achando que era sabido em tudo, e aí cita versículos, mais versículos e coisas que não tem nem na Bíblia. Eu poderia citar, irmãos, no final vou citar algumas palavras que muita gente usa isso quando não está na Bíblia. Tem gente que vai se chamar aqui. Veja o exemplo de fazer discípulo de Jesus nos evangelhos de Paulo, nas epístolas e nas suas viagens missionárias. Jesus, quando ele fazia discípulo, ele ensinava Paulo, ele se preocupava nas cartas, quando ele manda as cartas aos servos do Senhor, como Tiago, Timóteo, Tito, se preocupando. E é isso que nós devemos fazer, irmãos, se preocupar uns com os outros. A palavra de Deus, irmão, ela precisa ser pregada de forma geral. Olha o que as pessoas dizem, irmão. As pessoas pregam e dizem que está na Bíblia, que diz, vinde a mim como estáis. Jesus não disse isso. Não está na minha Bíblia. Se você me mostrar, o que ele falou foi outra coisa. Venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ou vos aliviarei. Está em Mateus 11:28. Eu já vi muita gente falando isso. O cair é do homem, mas levantar é de Deus. Se me mostrar também na Bíblia, eu mudo. Mas o que a palavra do Senhor fala em Provérbios 24:16 é: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. E outra que é bastante falada, não vou citar todas: quem não vem pelo amor, vem pela dor. A palavra do Senhor, irmão, embora a ideia seja verdadeira, este não é um versículo bíblico. Em muitas situações, o sofrimento se torna um instrumento para conduzir o homem ao arrependimento. Mas não está na Bíblia, irmão. E outras coisas as pessoas usam, porque eu ouvi alguém falar, é bonito, mas não use como um versículo ou um trecho da palavra do Senhor. Doutrina, irmão, não é deixar o cabelo, a mulher deixar o cabelo dos quatro crescer. Isso não é doutrina, isso é o costume. E se a igreja tem esse costume, qual o costume? Pelo amor de Deus. Mas tem irmãos igrejas que tem. Eu já preguei em igrejas. Eu fui chamado para pregar numa igreja, não vou falar aqui, eu já preguei, acho que quase todas as igrejas do bairro. E me convidaram, era o Ministério Cristo. E eu não tinha costume de usar gravata, na verdade eu tinha uma gravata só. Né? E o irmão disse, cheguei lá para pregar, eu disse, não tem gravata no paletó? Poxa, não. Aí o outro irmãozinho me disse, não, porque aqui não pode pregar sem gravata no paletó. E outra coisa, irmão, tu tá com a barba raspada, não podia ter te feito a barba não.
Como é que é, rapaz? Não, irmão, é pecado. Você não tinha que estar isso na Bíblia. Pelo amor de Deus. Mas irmãos, quase não pregava. Só por causa, não foi nem por causa da gravata, pai, mas por causa da barra, porque eu estava raspado. Por isso que eu não raspei, porque senão poderiam deixar os piores, né? Mas isso é costumes, é práticas. Não tem nada a ver com doutrina. Eu estava vendo um debate entre pastores sobre doutrinas, o uso de calças, mulheres usarem calças nos púlpitos, e eram 4 pastores, 3 discordavam, porque o pastor estava concordando, ele queria que as irmãs, falando que as irmãs podiam usar aquelas calças apertadas, não sei o que dá, uma perna, acho que é essa legging, né? E os outros 3 não, mas como é que uma pessoa dessa vai subir no púlpito para pregar, ou para cantar, seja como for? Aí o pastor disse, na minha igreja é disciplina. E o outro pastor lá, só você tem que ser mais velho, eu disse, não, a gente tem que evoluir. Irmão, a gente pode até evoluir, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel, ela não muda. Ela é imutável, irmão. E os nossos costumes, as nossas práticas, tem que ser para agradar a Deus, não para agradar ao mundo. Aleluia. Nós não devemos nos igualar ao mundo. Nós somos para isso. Como acredito, nós somos a luz do mundo, não está vendo ali? Mas em muitas igrejas, irmãos, e muitos ministérios, eles adotam vários costumes e práticas que não agradam ao Senhor. Nós somos a diferença. Nós somos a diferença, irmãos. Eu estou revisando meus estudos. Esse é o 3º estudo que eu tenho, que eu já preguei ele em outros lugares. E antes de ministrar aqui, 2 semanas antes, eu faço um vídeo que eu sou criador de conteúdo no Kawaii. Tanto é que algumas pregações que eu faço, eu coloco lá e mais de 1000 pessoas visualizam. Eu mostrei para minha esposa 106 mil pessoas visualizaram o que eu postei. E aí eu falei para ela, é uma porta que Deus abriu para me pregar, Glória. muita gente é edificada, carente falando, agradecendo a mensagem. E todos os dias, irmãos, eu ministro, eu ponho uma palavra lá para as pessoas. E com isso, eu vou alcançando multidões. Antigamente eu não ligava para isso. Mas o Senhor ele abriu essa porta para mim com pouco tempo. Foi reconhecido como criador de conteúdo. E muitas pessoas admiram minha pregação. Já fui convidado para pregar em outros estados. Glória a Deus, aleluia. E até fora do Brasil. Até falei para minha esposa, vamos orando. Vamos orando porque é Deus que dá a direção. E eu coloquei um trecho dessa pregação e muita gente começou a questionar lá e mandava mensagem para mim. E eu comecei a explicar para ele, depois ele agradeceu e disse, verdadeiramente tu és um servo de Deus. Porque se fosse hoje eu não tinha explicado com tanta ciência. Eu disse, eu faço aquilo que Deus ele me manda, se ele me deu esse estudo. E eu falei, olha, esse não é nem o pior de todos, o pior sim, irmãos, o mais polêmico de todos. São 3 estudos que eu já ministrei e são polêmicos. Esse aqui é o 3º, mais light. E aí eu falei, teve um que quase me expulsaram da igreja. Esse aqui foi um. Quase me expulsaram da igreja. Pastores, 2 são pastores. E hoje eles querem que eu ministre lá na igreja deles. Semana passada, eu estava conversando com um, e ele disse, irmão, traz aquele estudo para ministrar aqui. Eu marco aqui um dia para você vir, você traz o estudo. Você vamos orar a Deus. Quando Deus der a direção, eu vou aí. Ele já me chamou 2 vezes para pregar, na verdade 3 vezes, né? Uma hora esperar um pouquinho, porque ainda estou no propósito com Deus. Costumes, irmãos, é uma coisa, a doutrina é outra. A doutrina fala que nós devemos ser santos, a palavra diz ser santo, porque eu, Senhor Deus, sou santo. A palavra do Senhor diz: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma doutrina. É fazer discípulos. É levar o limite de Jesus. Aleluia. Isso, irmão, é
não esteja na palavra do Senhor. Você repreenda, não degrede. Uma vez eu fui parado pelo acho que foi testemunho de Jeová, e vieram até em casa, me conversando, falando da palavra, e ficaram com raiva de mim, e disse: olha, eu te repreendo no nome de Jesus, né? Tu me repreende no nome de quem? Eu te repreendo no nome de Jesus. Ele foi embora. Porque vieram com heresia, mas a muitos eles conseguem enganar. Eu já vi crentes, irmãos, crentes velhos sendo enganados, hoje fazem parte dessa seita. São enganados, porque não meditam na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: o meu povo, ele perece porque lhe falta o conhecimento. E nós precisamos ter o conhecimento. Deus, ele é tão maravilhoso porque ele nos dá tempo para nos arrepender todos os dias. Todos os dias, irmão, se você se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai sarar as tuas feridas. Eu vou contar para vocês um sonho que eu tive. Não estou dizendo, irmão, foi uma profecia, mas entenda como quiser. A palavra do Senhor diz: o profeta que teve o sonho, conte como um sonho. Não sei como você vai entender, mas eu creio que vai ser identificado. Eu via as igrejas como se fossem todas as igrejas do mundo inteiro. Eu via pessoas pregando nos cultos, pessoas louvando, e de repente vinha uma ventania. E eu falo, irmão, porque eu já tinha mostrado a visão, algo semelhante. E vinha uma grande ventania. E essa ventania sacudia a terra inteira. Eu via como se a terra estivesse tremendo. E a voz falava para mim e disse: observa o que eu vou fazer, porque eu sou o Senhor. E eu olhava para os cultos e via pregadores caindo mortos. Mano, Deus levou não, porque estão brincando uma palavra do Senhor. E eu olhava, um pregador me chamava muita atenção, ele ia subindo no púlpito, era mais alto que esse aqui. Quando ele colocava o pé para subir no altar, ele caía para trás, morto. E eu, sem entender, no meu coração e no meu pensamento, eu pensava: mas o que está acontecendo? Estão sendo levados, Senhor? Eu pensei logo: são as pessoas que estão sendo levadas ao Senhor, porque muita gente tem o desejo de morrer pregando, né, a palavra do Senhor. E o Senhor, ali no sonho, falava: não, eu estou peneirando a minha igreja, e eu vou tirar tudo aquilo que não me agrada, porque eu dei tempo para se arrepender, e o povo não se arrependeu. E ai daquele que brincar com a minha palavra. Aleluia. E eu acordei chorando, glorificando ao Senhor. E eu fui orar. Eu disse: Senhor, mostra isso para os teus servos. Tem tanto servo teu aí, Senhor, que tem redes sociais, são grandes pregadores. Mostra para eles, revela. E eu ouvi uma pregação. Eu estava assistindo uma live de uma irmã, não esqueci o nome dela, uma missionária. Do nada, eu passando os vídeos, e ele apareceu uma live, uma pregação, e ela começou a pregar, e de repente ela parou, ficou em silêncio, e a igreja toda ficou em silêncio, e ela começou a profetizar, e começou a falar a mesma coisa que eu tinha sonhado. E eu disse: Deus, tu és tremendo, tu és tremendo, Senhor. E aí no final ela disse: mas mesmo eu usando a minha serva, aqueles que eu gostei, falem, porque não devem se calar e se omitir, porque eu virei sobre essa terra. Deus, irmão, vai sacudir, irmão, vai sacudir as igrejas. Deus vai sacudir esse povo novamente. Se coloque de pé nesse momento de anunciar. Esse foi apenas uma introdução, irmão, do estudo que eu tenho. Ele é grande mesmo, tem bastante conteúdo.
Mas para você ter um pouco de entendimento, irmão, que é e o que não é, costumes e práticas. Eu costumo dizer que Deus, o Senhor, Ele anda na contramão das coisas. Porque para o mundo, quem está em primeiro é o primeiro. Mas para Deus, os últimos serão os primeiros. Para o mundo, aquele que está lá de cima é o maior, mas para Deus, aquele que quer ser o maior seja o menor servo de todos.